Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Render Site, é um prazer falar com você. Ramon Durante falando e a pauta do dia é: Ramon, a minha corretora de valores travou, eu não consigo comprar ação. Deu até um tal de um circuit break, eu não sei o que é que eu faço. Todo dia quando eu entro, ela para, né? E aí eu acabo perdendo aquele melhor momento, né? Então, essa é a experiência atual do mercado e tem impactado muitos e muitos clientes, principalmente pessoas físicas em larga escala, que são novos entrantes que estão gerando esse consumo por esse novo tipo de serviço que as empresas que estão se propusendo a digitalizar o mercado financeiro não estão conseguindo entregar, tá? Então, essa é uma grande discussão muito interessante e serve de reflexão para qualquer modelo, tá? Eu não sei qual a tua experiência de compra no mercado de e-commerce, por exemplo, principalmente em períodos como Black Friday e outros eventos que geram grande pico nos serviços, tá? E aí sempre surge a discussão, não, a culpa é da minha infraestrutura, a culpa é do cloud. E por que você não para discutir se o seu software realmente está pronto para digitalizar a sua proposta de valor, né? Porque a grande discussão em torno do meio de fintechs e no mercado de transformação digital em geral é criar novas experiências para os clientes, né? Mas como é que você cria uma experiência que fica mais lento até do que o seu modelo bancário tradicional, né? Então isso gera muitas discussões, tem gerado uma certa insatisfação por parte dos novos entrantes, né? Que são pessoas que ainda não têm uma experiência efetiva até de investir no mercado financeiro, e aquele momento que o cliente tenta entrar, tenta investir, acaba recebendo uma experiência ruim, o que expulsa o cliente para fora, né? E o que a gente quer é conectar todas as pessoas dentro desse ecossistema, porque serviços digitais vão gerar, sim, novas experiências. Mas as pessoas precisam entender que não basta fazer um website e colocar em produção, tá? Então você precisa analisar com muita cautela qual é o teu tipo de serviço, quais são as entregas, qual o teu pipeline de processamento da aplicação, quais são os pontos mais críticos, onde você tem que olhar em cada bloquinho de código da sua solução para que você consiga entregar uma experiência aceitável, escalável, tá? Que o teu cliente consiga trabalhar com tranquilidade, seja com volume baixo ou com volume grande de requisições. Durante muitos anos, os mercados de varejo que se posicionam online já vêm lidando com esse tipo de contexto de aplicação, com esse tipo de preocupação, porque obviamente naquele dia de pico que abre a maior promoção que a gente tem aqui no mercado de varejo brasileiro, obviamente você tem um volume entrante muito grande de pessoas buscando produtos, montando um carrinho e tomando decisões de compra, né? Mas será que todo mundo que busca compra? Então, essa é uma pergunta muito importante que eu faço. Em média, 95% do acesso não compra, né? Olha que interessante. E aí você sobra 5% para fazer um pipeline de conversão, tá? E aí as empresas brigam aí entre métricas, sei lá, de 1 a poucos por cento de conversão efetiva, tá? Tem uns que vão dizer que faz 3, tá? Começa a ficar mais difícil. Mas o grande volume de entrega é pessoas consultando, buscando informações e não necessariamente as pessoas estão convertendo. E elas também não podem ter uma experiência ruim, mas elas também não podem degradar a sua operação, tá? Começou a refletir? Será que você está degradando muito a sua operação com uma entrega de consulta, né? Então, isso é uma reflexão que você tem que ter em qualquer negócio. Então eu falei para vocês sobre esse exemplo de métrica, tá? Isso é uma discussão muito conhecida aí dentro do mercado de e-commerce, mas você tem que analisar para qualquer cenário, tá? Então, se você analisar um pipeline de um cenário de uma bolsa de valores, por exemplo, na verdade uma corretora que está se comunicando com a bolsa de valores, né? Quanto percentual daquela audiência que está acessando só quer consultar? Vocês já pararam para refletir? Quantas pessoas estão acessando naquele momento para consultar e precisa receber uma informação super atualizada, porque se você atrasar um SLA de entrega também dessa informação, que é igual, né, para muita gente, para a maioria dos entrantes, você vai também prejudicar a operação. Então,
Performance, se no e-commerce é fundamental para conversão, nesse modelo agora digital, de operação, de escala, de popularização do acesso à compra de ativos, né, da Bolsa de Valores, é fundamental você ter performance. É fundamental você ter uma experiência. E aí as discussões surgem dos caminhos mais loucos possíveis. É culpa do cloud, é culpa da infraestrutura. Será que a gente não tem que discutir o nosso software? Então, essa é uma reflexão que eu faço muito grande. Se você quer entrar realmente numa discussão de transformação digital, não basta deixar o escritório colorido, tá? Começa a refletir. Não basta colocar chopp grátis. Você tem que reunir o seu time de estratégia de software, o seu time de arquitetura de aplicação, o seu time de engenharia de aplicação, o seu time de desenvolvimento em geral, para analisar qual é o comportamento de seu negócio e analisar quais são os pontos críticos e depois começar a montar uma visão do pipeline da sua aplicação, tá? Para que isso? Por que isso é importante? Para você mapear de imediato quais são os pontos críticos que estão onerando a sua operação, tá? E isso é lá dentro da sua aplicação, não significa que é um método. Eu estou olhando numa ótica ainda do nível de processo, né? Quais são os principais processos de negócio que acontecem aqui nessa operação que estão suscetíveis a prejudicar a minha operação? Será que essa entrega gera qual percentual de valor no meu negócio? Será que minha operação está sendo degradada por um processo, por exemplo, que eu poderia distribuir isso aí de uma forma igualitária para todo mundo? Então, são decisões de ajuste fino que você precisa começar a tomar nas suas aplicações, tá? Então, é uma experiência muito rica, muito valiosa e demonstra o quanto você precisa se preocupar com uma coisa que eu defendo que é muito importante. Chama-se software bem feito, tá? Se você quer operar no mercado digital, você precisa sim se preocupar com uma estratégia. Não adianta simplesmente sair fazendo. Por quê? Porque o próprio mercado digital, a sua audiência, né, vai destruir o seu negócio. Porque quantos de vocês que, além de profissionais de software, estão consumindo hoje algum tipo de serviço financeiro, né? Se posicione como cliente, não como profissional de software agora. Se o serviço não funcionar, você vai buscar um outro serviço, né? Além de você ficar insatisfeito com aquela operação, né? Então, isso é muito relevante. Você, quando está trabalhando nesse contexto de software, você simplesmente não está lidando com bit bytes, né? Você está lidando com pessoas, com propósitos, né? Então, e aí se você está lidando com serviços financeiros, você está indo para um eixo muito mais complexo, né? Porque muitas das pessoas vão pegar suas aposentadorias, suas reservas e fazer o seu plano de diversificação de investimento. Que é uma coisa que está crescendo aqui no Brasil, estamos muito distantes ainda de outros modelos, né? Faz parte da evolução da nossa cultura. Eu espero que as futuras crianças já nasçam pensando nisso, mas não é o tema aqui da discussão desse vídeo. Eu estou falando sobre a estratégia do software, né? Então, você tem que analisar todos os ofensores da sua aplicação, analisar um pipeline, tá? Eu criei uma visão aqui de alto nível em 4 camadas, mas para poder ter uma visão, eu gostaria de chamar até de bloco, né? Não sei se eu chamo de camadas de bloco. Eu não quero que você pense nesse momento em camadas de software, né? Que a gente acaba mudando o foco, mas eu quero que você pense em blocos aqui de execução do seu pipeline, né? Porque a conta é simples, né? Quando você abre o portal de serviço financeiro da sua corretora, você vai transacionar uma série de serviços, né? E aí, até transacionar todos esses serviços, são milhares de requests que estão processando. Quantos desses requests são realmente necessários? Né? Começa por aí. Quais desses requests estão mais ofensivos? Que tipo de estratégia eu posso mudar nesses requests para que eles tenham outro tipo de comportamento? Será que eu estou tendo algum tipo de bloco aí nesse processo? Olha, agora vale $1 milhão, hein? Será que eu estou tendo algum tipo de bloco? Qual o comportamento da minha aplicação? Eu tenho algum tipo de estratégia assíncrona para garantir uma escala maior nesse processo? Então, são muitas reflexões que a gente tem que ter. E aí, pensando no conceito ainda do nosso pipeline, que eu até pontuei aqui, puxando da última milha, né, até a camada de entrega, o bloco de exposição, você vai lá embaixo na sua infraestrutura de aplicação, você vai estar relacionando ainda em algum momento com
uma estratégia de persistência, né? Seja qual for o seu modelo de dados. Você vai ter algum tipo de serviço de streaming também, relacionando com o processo. Você vai ter um processamento de negócio. Quantos loops você está fazendo aqui? Que tipo de estratégia você está fazendo aqui nas suas mini regras de negócio, tá? A gente precisa analisar, porque no conceito de bloco, cada bloco desse daqui pode se tornar um ofensor. E aí você precisa comparar esses blocos também com esse diferencial que eu coloquei para vocês. Onde é que eles estão aqui nesse processo, né? É muito importante. Como eu formato a minha apresentação? Será que eu preciso toda vez processar essa apresentação? Né? Fica essa reflexão também. Eu estou gastando processamento. Porque no mundo digital, vocês precisam pensar diferente, tá? Vocês pagam por processamento. E não necessariamente, eu ainda não entrei nesse detalhe de custo, de valor monetário de cloud, né? Então, se você está lá no Azure, você vai pagar mais conta, menos conta do Azure. Não é muito bem essa discussão aqui, tá? Mas aquele hit que deu naquele seu processo, onde é melhor você gastar ele? Né? Atendendo um cliente ou processando um arquivo estático? Então, começou a abrir um ponto de reflexão, né? Então, cada processo, cada request que você traz no flow da sua jornada do cliente, as pessoas não gostam de discutir a jornada do cliente, ó, mas é ela que nos deixa, ó, balançando. É ela que faz o quê? Que derruba a sua corretora digital. Ficou tonto, né? Eu também, porque não dá para acreditar, né? Que num ano como esse, numa época como essa, as empresas ainda não entenderam que precisam rever as suas estratégias. E aí, pensando em mais um bloco, tem N blocos que a gente pode puxar aqui. Como é que está a entrega final aqui, lá para o dispositivo do meu cliente, nas minhas APIs, no meu front-end? Como é que isso está acontecendo? O que é que eu estou entregando de HTML, o que é que eu estou entregando de JavaScript, de CSS, de imagens? Que tipo de processamento está vindo do front-end para o meu back-end e vice-versa? Como é que eu posso melhorar essa experiência? Como é que eu posso compartilhar um front-end que já foi entregue para todos os acessos? E eu não precisar estar toda hora trazendo isso também, né? Então a gente tem que refletir toda a entrega do seu pipeline, pedaço por pedaço, comparando com a jornada do cliente, comparado com o valor de negócio entregue, e criar estratégias cross, né? Que vão otimizar esse processamento. Eu preciso processar sempre essa mesma coisa? Essa é uma pergunta básica. Eu preciso? Sim ou não, né? Responda claro. Eu preciso toda vez processar 100 requests? Eu não vou nem olhar, é não, tá? É incrível. Ao longo desses últimos anos, eu digo até para vocês décadas, né? Discutindo o tema em projetos complexos de software, é bem interessante, porque a gente começa a ver que uma entrega aqui até de uma experiência nessa parte aqui de cima, onde eu até botei o nome básico aqui de front, mas enxerga o que você quiser, pode atrapalhar todo o trabalho que você fez anterior, né? Porque quem vai consumir vai ter uma percepção que a experiência está ruim, que está travando, que está lento. Eu já tive casos auditando projetos de software que tinha rotinas que faziam processamento no servidor, rotinas no front que faziam o mesmo processamento e ainda provocavam uma réplica no servidor. Alguém estava com vontade, colocou um script e criou um auto DDoS. DDoS, se não sabe, pesquisa aí. Cara, como é que pode isso, né? Você está desenvolvendo o seu software e você cria seus próprios ataques. Então, na maioria das vezes, isso acontece até por processos de inocência, porque eu fiz com pressa, não parei para analisar, ou não assistiu o vídeo do canal RD Insights. Então dá aquela chuva de like aí, dá aquela contribuição, compartilha esse vídeo com outras pessoas, dá uma olhada nos vídeos sobre desenvolvedor inocente, é uma série bastante interessante. E se você tiver sugestões também, manda para o ramondurans@2pc.software, tá? Sugestões de temas, participa nos comentários, compartilha o vídeo no Telegram, WhatsApp, onde você quiser, para a gente continuar aqui a nossa discussão. Se você usa Visual Studio, .NET Core, por exemplo, você pode usar a ferramenta de análise de performance aqui dentro, para analisar o quanto de processamento de memória você está tendo aqui dentro, tá? Dentro de todo o seu escopo da aplicação e em blocos específicos. Por quê? Para de adivinhar, né? Se tecnologia foi desenvolvida para te ajudar, usa tecnologia. Não fica
será que está tendo vento frio hoje? Será que o vento está quente? Não se preocupa mais com isso, tá? Usa tecnologia. Vamos pular algumas barreiras. Não fala assim, eu faço o melhor teste de performance porque eu olho para esse método e encontro. Gente, roda uma ferramenta de profiling e vai ser feliz, tá? O profiling vai te dar toda a parte de memória, CPU, né? E você vai encontrar rapidamente qual é o bloco de código que está mais ofensor. Que além de estar ofensor, não significa que você tem que fazer uma outra estratégia, porque são vários dips, mergulhos que você tem que fazer em cada bloco do seu pipeline, tá? Escovar ele ponta a ponta. Isso é fazer uma entrega de alta performance, tá? Não tem receita de bolo pronta e não tem mágica. Por isso essa visão de alta performance, ela tem que estar disponível para todos, porque quando você abre a visão de todas as pessoas envolvidas, todo mundo tende a se preocupar. E quando você coloca isso como um critério também do seu sprint, imagine que você tem uma estratégia de DevOps, com o Azure DevOps, com o GitHub, seja o que você estiver usando, e esteja publicando no seu serviço de nuvem, você pode provisionar junto um teste de carga. E aí avaliar, até com uma ferramenta de telemetria, como o Application Insight, se aquela implementação gerou algum tipo de impacto de performance. Né? Ó, a Microsoft, deu um monte de insight aí, ajuda nós. Então, é super importante você entender, tá? Hoje no mercado tem N ferramentas, N plataformas de cloud, N cenários. O fator mais relevante dessa discussão é, se você não estruturar o seu software, você não vai escalar, tá? Para de se enganar. Então, a primeira coisa quando entra uma discussão dessa, então, precisamos ir para o cloud. Dá aquela pausa no vídeo, eu apoio 100% uma estratégia de cloud. Mas não usa cloud como gatilho para tentar esconder o problema das suas aplicações, tá? Então, isso é muito importante. E principalmente em um cenário complexo, que é um cenário como esse que eu estou falando para vocês, com um alto volume de tráfego, pessoas, requests, processando, você precisa otimizar aquele ajuste fino nos detalhes, né? É aquele momento que parou de fazer o website e tem que olhar agora para a plataforma. E plataforma precisa se discutir toda a estratégia de construção do seu software. Tanto para que ele tenha performance, quanto para que ele tenha, diz aí, nos comentários, vai lá, escalabilidade. É óbvio, né? Se você faz uma aplicação quadrada, como é que você vai entregar para 1 milhão, para 10 milhões, para 1 bilhão de pessoas? Né? Não vai escalar, e aí chora no seu cloud, chora na sua infraestrutura, porque se a aplicação é ruim, o máximo que você vai conseguir no cloud é uma conta, né? Vai chegar um momento que você, a muito custo, vai puxar para um lado, puxar para o outro, fazer 1000 coisas, mas essa conta vai estourar muito alta e às vezes fica inviável. Mas pior do que a conta é a não entrega efetiva, né? É não gerar a experiência digital. Então, qual é o grande movimento que a gente está discutindo, né? Empresas estão reconstruindo o modelo de serviço bancário e criando experiências digitais com os clientes. Mas se eu trago o meu cliente e ele entra num ônibus lotado, num engarrafamento gigante, ele não chega no destino. Você vai convencer o seu cliente dessa forma? Não. E aí, as empresas que entenderem que a estratégia de software é super importante vão liderar a discussão. É simples assim. E o detalhe, não precisa ser uma empresa grande para entrar nessa discussão, né? Porque o mercado digital, ele abre um espaço para que todas as empresas consigam se posicionar, porque todas conseguem contratar serviços de nuvem e precisam basicamente investir na sua estratégia de software, tá? E se preocupar efetivamente com a construção, né? Passo a passo, bloco a bloco, como um Lego mesmo, para montar essas peças, tá? Conseguir tirar uma peça para otimizar, devolver essa peça novamente. Isso é fundamental. Aí entra discussões muito interessantes de arquitetura de software, né? É óbvio, né? Você tem que criar um modelo estruturado, desacoplado, que de carona também tem que ser testável, né? Porque se você solta um bug num cenário já crítico desse que já está caindo, piora toda a situação. Então, você precisa garantir testabilidade, isso é óbvio, né? E quantos projetos de software você conhece que iniciam com essas discussões? Né? Nenhum, vai fazendo, né? Desenvolver software é só simplesmente codar e jogar no cloud. Cloud é uma coisa boa, né? Joga lá que ele resolve. Não falaram que é computação infinita, né? Que é só usar e ativar os serviços? Experimenta, né? Desce no mundo real realmente e materializa, experimenta e me diz se
ser assim tão simples, né? Se você não fizer um software projetado para ser escalável, ele não vai te dar esse benefício efetivo, tá? Não vai. Você vai viver no modelo lá de puxar VM para um lado para o outro. É simples assim e transparente. Nós já temos muitos anos de cloud para as pessoas ainda ficarem se enganando, tá? Porque se você quer construir uma experiência para o seu cliente, você tem que investir nessa experiência, desde o entendimento de toda a jornada, como eu comentei para vocês, porque vocês também, profissionais de software, precisam se envolver na jornada. Tem hora que a gente tem que sair dessa ideia de ficar só no porão codando. A gente precisa entender qual é a jornada, tá? E ter essa preocupação nativa. Quais são os ofensores nessa jornada? Que tipo de entrega é prioritária para o negócio? Isso é fundamental, isso define tudo. Porque você começa a olhar para esses pontos, você começa a otimizar esses pontos, você vai ver que a percepção de qualidade do cliente, ela evolui rapidamente, né? Tem até um texto que eu li tem muitos anos, que é a análise de Kahneman. Eu vou tentar encontrar e colocar o link para você, que tem o objetivo de entender a percepção de qualidade do cliente. Às vezes as pessoas têm um conceito completamente errado sobre qualidade, né? Então, se você mira nos itens que geram mais valor na percepção de qualidade, a pessoa vai ter uma experiência sensacional e às vezes ela não tem nem o melhor produto ainda, tá? Então, isso também é um mindset que tem que estar muito rígido dentro da nossa comunidade de software. E é o meu papel discutir com vocês aqui no canal Render Insight estratégias de software. Eu gosto muito quando vocês me trazem temas. Eu recebi muitos pedidos sobre esse tema e eu trouxe uma reflexão aqui de alto nível, tá? Numa análise externa, para que vocês consigam se preocupar, né? Por que minhas aplicações não escalam, né? E aí aquela primeira questão, ela foi feita para ser escalável? Ela foi feita para ter performance? Ela foi feita para ter qualidade? Ela foi feita para ter um desenvolvimento ágil? Então, as coisas não nascem automático. Eu implantei um squad com Kanban e as coisas vão fluir tudo ágil agora, a gente conversa, tá todo mundo junto, vai codar para você ver. Eu dou risada quando eu entro nessas discussões, né? Vai codar, começa a conectar essas peças que não se falam, que não performam. O que acontece? Quebra, né, toda a experiência. Então, um ponto chave de reflexão você precisa otimizar cada ponto, usar cache, usar cenários de otimização de processamento. E o grande problema, às vezes, cache é o básico esperado, tá? De uma discussão de performance. Se você vai sempre no banco, você vai ter um problema de banco. Não vai escalar. Ponto. Né? Para de choro, eu não vou nem discutir banco, tem vários vídeos sobre isso aí. Olha na playlist, tá? Mas a discussão é o quanto o seu modelo de aplicação está criando o seu próprio ataque da DOS e impedindo a sua escalabilidade. Coisas que você já entregou para o cliente, será que você precisa estar entregando sempre? Será que você precisa entregar sempre pelo aquele mesmo duto que você está entregando? Gente, comece a calcular quantos hits cada cliente está gerando no seu processo, no seu pipeline. E aí você vai começar a trabalhar para tirar esses hits, para compartilhar hits com outros clientes que já executaram aquele hit, porque naquele intervalo de milissegundo você pode entregar o mesmo hit para todo mundo, né? Então, quantos milhões agora no universo de alto tráfego você vai economizar? É absurdo, vocês não têm ideia. Uma vez eu trabalhei em um projeto que, quando analisamos toda a entrega do pipeline, tudo levava cookies, né? E aí estamos falando num projeto de mais de 100 milhões de requests, né? API para cima. O que acontece? Cada cent de hit de entrega tem um custo. Então, se você vai lá e bate uma vez, 100 vezes, agora multiplique por 60 mil requests por segundo, 100 mil requests por segundo, dá milhões, né? Então, isso se torna um ofensor natural. É como se você estivesse fazendo um ataque real DDoS, distribuído, né? Chique. Opa, chuva de like. Distribuído, porque todo mundo acessando ao mesmo tempo, gerando esse ataque. Cada um tem do seu front lá, dispara milhares de requests e muitos inúteis, né? Fica essa dica, muitos inúteis. E aí o que acontece? Ataca o seu processo inutilmente, né? Então, você precisa analisar cada bloquinho desse seu pipeline. Desde como você está fazendo isso, como você está montando o seu negócio, o que é que está fazendo efetivamente esse for each? Será que eu posso desconstruir? Será que eu coloquei um to list lá que está gerando um for each oculto? O que é que eu estou fazendo? Então,
você precisa discutir tudo do seu processo, estabelecer mini contratos, né, de SLAs para cada bloco do seu pipeline. E aí começar a avaliar isso na entrega. Saiu uma versão, começa a avaliar, antes mesmo de fazer o seu próprio teste de carga. Faz um teste de carga parcial, faz um médio e faz um teste de carga grande, a depender de quão crítico, né, é o seu negócio, a sua operação. E, obviamente, você precisa ter N estratégias de cache, né, não somente em objetos, cachear o máximo do processamento, não fazer processamento inútil, né? Se você quer resumir esse vídeo agora e chegou aqui já no final, quanto menos processamento inútil fizer, melhor vai ser a sua operação, tá? Só que são mini blocos de processamento também que acontecem, independente de você cachear ou não, porque você pode ter vários hits simultâneos em um processo que ainda não está no seu pipeline otimizado. E aí o que você tem que fazer? Garantir com que aquilo ali execute de uma forma menos ofensiva possível, tá? E aí quando você está pensando em construir um novo software, já comece pensando em alta performance. Já faça um balanceamento, uma estimativa de quantos usuários vocês vão atender, o que vocês vão atender, aquele papo da jornada do cliente, tá? E aí a partir dali vocês já vão projetar para que quando esse projeto chegue realmente numa visão de codificar, tenha toda essa preocupação, tá? Porque o grande problema de estratégia e arquitetura de aplicação em geral é que se você começa errado, olha, raramente você vai consertar alguma coisa, tá? Você pode colocar, gambiarra que fala, não sei se é o termo que fala gambiarra. Você pode fazer coisas aí para dar um jeitinho, tá? Mas jeitinho não é solução, jeitinho não é estratégia, jeitinho não dá continuidade. A gente tem que começar agora, nesse momento, a parar de pensar em jeitinho. Porque quando você entra em cenários de missão crítica, a discussão é outra, né? Então, aquela ineficiência do seu negócio vai ser, na sua aplicação, é a ineficiência do seu negócio, de satisfação do seu cliente, que prontamente vai buscar um concorrente e vai se custar muito caro você trazer esse cara de volta. Essa pessoa é muito caro, né? Quem trabalha no mercado digital sabe que é caro o custo de aquisição. Então, você já fez um grande curso de brand, de investimento, de estratégia, de campanhas, seja o que for, trouxe o cliente, converteu, né? Já convenceu ele a usar a sua plataforma. E aí você vai e entrega uma experiência ruim e gera ainda uma sensação que ele está sendo lesado, né? Porque se eu tenho uma operação dessa, crítica, meu dinheirinho está lá dentro, e aí eu não consigo movimentar meu dinheirinho, estou vendo esse movimento, numa situação de pânico estabelecido, o que acontece? Você perde o cliente, né? E provavelmente esse cliente vai levar embora mais 10 novos clientes que você estaria, né? Isso é normal no mercado. Então, procura atender bem o seu cliente, para que em vez de ele ir embora, ele trazer mais 100, né? Porque ele vira um advogado da sua plataforma. E isso é uma estratégia de software. Então, quando você pensar em transformação digital, quando você pensar em operação, lembre do software, né? Não deixe para lembrar dele no final, porque vocês vão passar a maior parte do tempo só perdendo energia, tentando dar um jeitinho em alguma coisa. Jeitinho não funciona, tá? Jeitinho não escala. Vá por mim. Jeitinho não escala. E drena tanto a energia que paralisa. A empresa paralisa, porque ela não consegue fazer mais nada. A preocupação do executivo é essa operação que está parada. A preocupação do atendimento é essa preocupação que está parada. A preocupação do marketing é posicionar essa parada. A preocupação do time, né, todo de engenharia está preocupado em manter a plataforma disponível. Mas como que mantém, né? Então, gera um custo real muito grande. A gente tem que parar com essa sensação de achar que fazer coisas de qualquer jeito é ser produtivo. Então, talvez vocês precisam contratar consultores de mercado para ajudarem o que é a produtividade. Está equivocada a visão, né? E se vocês querem ser competitivos, como profissionais ou como empresas, vocês precisam estruturar toda a visão do projeto de vocês e realmente levar a sério. A gente está vivendo o melhor momento de todos. Eu tenho falado isso com muita frequência aqui no canal, nos eventos e outras iniciativas. Só que a gente tem que entender que a gente precisa aproveitar o melhor momento, né?
E nunca esquecer disso, imprime software bem feito. Então, se não criar essa cultura de mudança, né, de análise da estratégia do seu software, vai continuar nesse ciclo aí, até o final, né, até fechar as portas. Porque essa é a grande sacada do mercado digital, né? Ou você transforma, ou você não transforma. É simples, né? Da mesma forma que abre um leque assim gigantesco, 360 graus de oportunidades, também existe uma força que vai afastando o seu business do mercado. Porque se você não entrega, você não vai sobreviver. Se você não inova, você não vai sobreviver. Como é que você vai inovar numa estratégia de software comprometida? Você não vai. Você vai ficar, manja um prédio balançando, todo dia coloca um alicerce para sustentar aquela camada, daqui a pouco pesa para o outro, aí vem mais um cliente novo. Não posso ter mais clientes novos, porque se bater 10 clientes ativos, a coisa começa a ficar preocupante. Eu já vi isso, tá? Vocês estão vivendo isso. É o dia a dia. Então, uma queda, por exemplo, no varejo tradicional são milhões. Uma queda numa empresa dessa digital, qualquer que seja, são milhões também. Então, não é questão de investimento, é questão de mindset. Então, as pessoas precisam entender a importância do software dentro do ecossistema de transformação digital. E esse mesmo bate-papo que eu estou fazendo hoje vale para qualquer coisa, tá? Troca as palavrinhas, é a mesma coisa. A gente está falando de um core, de uma estratégia, da importância de ter pessoas envolvidas no projeto, preocupadas com essa discussão, tá? E você precisa entender outro ponto relevante, né? Eu já falei aqui nesse vídeo. Se envolva com o negócio, tá? Entenda o negócio. Porque se você não entende o negócio, você foca o investimento numa coisa que não gera valor, não gera percepção de qualidade na experiência do seu cliente. Então, se envolva, né? Sai um pouquinho também do BitByte, mergulhe profundamente na jornada do cliente, entenda os pontos críticos e use essa conta aqui básica para você entender. É a primeira discussão, né? Qual é a principal entrega? O que é que gera mais valor, né? Eu preciso processar todas as vezes para gerar simplesmente uma consulta do valor de um ativo, por exemplo, ou eu já tenho esse valor e faço ele chegar o mais rápido para todas as pessoas. Atualizei, entrego o mesmo valor, sem processamento. Então, ou com o menor processamento possível em todo o pipeline. Então vamos pensar diferente, tá? E essa é a grande oportunidade desse momento, é pensar diferente e reestruturar as nossas aplicações para atender 10 usuários ou 1 bilhão. E aí você vai começar a pensar no modelo Cloud Native efetivo, né? Que você pode iniciar no on-premise ou diretamente no modelo de cloud, mas com um modelo de software que é 100% projetado com essa visão, né? Tanto para ter performance, qualidade, estratégia e escalabilidade, né? É óbvio, aí você vai usar os serviços de nuvem da melhor forma possível, da forma com que foram projetados, e estão aí para nos ajudar bastante, né? Então, se você ainda também não está na nuvem, não entende o modelo de containerização, é hora de mergulhar de vez, tá? Cria uma conta no Azure, aproveita, faz um trial, cria o seu container no AKS e começa a orquestrar os seus primeiros microservices também, tá? Mas queria agradecer a presença de vocês nesse momento, nesse vídeo, é um vídeo muito importante. Todo mundo agora sabe o que é Circuit Break, né? Eu acho que é uma experiência muito boa para o mercado brasileiro, mas nós profissionais de software precisamos entender. Eu falo muito sobre Circuit Break, que a gente usa bastante dentro da estratégia de microservices. Então é muito comum a gente cair um serviço, por exemplo, e aí está todo mundo entrando querendo consumir loucamente aquele serviço. O que acontece? Você derruba o serviço de novo, né? Aí vira um loop recursivo. Você já viu isso em algum site que caiu e não volta mais? Então, nesse momento que a gente abre o Circuit Break, né? É muito parecido com o que o pessoal viveu aí no mercado financeiro, onde a bolsa entrou nesse Circuit Break para dar uma pausa para a galera esfriar um pouco a cabeça, frear um pouquinho o processo. Então a gente faz isso também, né? É engraçado, eu gostei de ver esse termo, porque às vezes eu gasto um tempo grande para explicar para o pessoal durante as discussões de estratégia de software que a gente apoia os nossos clientes. E Circuit Break é um tema que sempre gera muita discussão, porque no mundo de sistemas distribuídos você tem que ter uma série de estratégias para tornar o seu modelo antifrágil e resiliente, tá? Porque uma hora você vai estar com X clientes acessando, outra hora vai ter 1 milhão. E como é que você vai ser resiliente a isso? E naquele momento que algum serviço pode ter uma estabilidade. Então, quanto mais autônomo é a estratégia do seu software, autônomo quando eu digo ele é resiliente, seguro, antifrágil, você vai criar uma melhor experiência
para o seu cliente. Lembra que no final do dia a gente gasta muita saliva, né? Muito pensamento para criar novas experiências. Esse é o impacto do software, esse é o prazer que me mantém aqui conversando com vocês e que eu sei que vocês vão impactar milhões de pessoas, tá? Então, esse é uma das razões do canal e das razões que eu converso com você e um bate-papo direto da trincheira para a gente melhorar a nossa visão, o nosso ecossistema de desenvolvimento de software. Então, muito obrigado, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, é super importante, é muito. Dá um like, assina o canal, olha a playlist de vídeos anteriores, joga no Telegram, no Facebook, no LinkedIn, troca ideia, vamos comentar aqui, participa nos comentários, é muito relevante, tá? Esse papo foi relevante para você, joga aquela chuva de like e participa. Eu gostaria de conversar com você, o que você achou, me manda sugestões sobre novos temas no ramondurães@2pc.software. Se você tiver alguma discussão sobre essa que eu possa ajudar no seu negócio, a nossa empresa apoia discussões exclusivas de projetos complexos de software através do nosso produto chamado Dev Prime. Então me manda um e-mail também no ramondurães@2pc.software e vamos começar como a gente pode ajudar o teu time de estratégia de software a construir um modelo de modernização e transformação digital do seu negócio e das suas aplicações. Um forte abraço, até a próxima e vamos torcer que a gente consiga ter uma nova geração de plataformas de corretoras e, se eu puder ajudar, para que vocês consigam realmente operar e contribuir também, né, como pessoas físicas usando serviços digitais que só tem a nos ajudar a transformar todo esse modelo financeiro e em todas as áreas, né? Tá tudo mudando. A mudança não vai acontecer independente, né, do que a gente faça. Então, se a gente pode contribuir com a mudança, vamos fazer o melhor. Vamos oferecer a melhor estratégia, as melhores práticas, o melhor mindset, né? A melhor forma de pensar para esse problema. Então, a gente tem que analisar caso a caso e definir uma estratégia que vai gerar valor e que possa evoluir à medida que a demanda for evoluindo também. Então, a gente tem que ter um pouco de um pensamento que vai incrementando à medida que o processo vai evoluindo. E isso é uma estratégia de arquitetura também, né? Você não atua para resolver tudo de uma vez, mas você atua para estar pronto para resolver à medida que o cenário for se concretizando, tá? Então, muito obrigado por esse vídeo, muito obrigado pela presença e tamo junto!